Bom dia, tudo bem com vocês? Bora pro nosso dia 2 devocional com terapia. Terapia feita com base bíblica. Pegue a Bíblia de vocês, peguem canetinha, peguem caderno. Tudo que você aprender aqui, você anote. Depois você medite na palavra, né? Jesus falava muito, né? Falava para Josué, fala em 1 de Salmos, né? Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, porque Deus sabia que mudaria a nossa mentalidade. Hoje o nosso devocional de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Abram todos os dias, eu quero vocês aqui 7 da manhã para fazer comigo o devocional, para você criar este hábito de ler, nem que seja um versinho, meditar comigo. Eu entendo desta forma, né, como terapeuta, trabalho a mentalidade de vocês, mas talvez você entenda de outra forma. Então, você também faz a leitura em casa, medita, e talvez Deus te dê outra revelação em cima dessa palavra, de acordo com aquilo que a sua alma precisa, né? Porque a palavra ela é viva e eficaz. Cada vez que a gente lê, a gente vai ter uma nova compreensão, sabiam? Então, hoje nós vamos ler 2 versinhos que trabalham também mudança de mentalidade. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, vamos lá. Já vou começar pegando pesado, né? Para que tudo se faça novo, vamos ler esse verso de trás para frente para nós virar uma chave aqui dentro? Para que tudo se faça novo, nós precisamos ser uma nova criatura. Tá? Guarda isso aqui. Thalita, eu tô cansada. Eu preciso de uma situação nova, eu preciso de uma vida nova, eu preciso de um relacionamento novo, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa nova, eu preciso mudar de cidade, eu preciso mudar de bairro, eu preciso de uma mudança urgente. Thalita, eu preciso de um corpo novo, uma saúde nova. Thalita, eu tô cansada da minha realidade, nossa, eu tô precisando viver uma novidade, algo novo. Isso só vai acontecer se você se tornar uma nova criatura. Se você continuar a mesma pessoa, com a mesma mentalidade, com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes, com a mesma rotina, com a mesma alimentação, tá? Não tem como você mudar a sua realidade externa. Tudo começa na mente. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Deus chega aqui e ele cria o mundo, né, a terra, ele cria através de palavras. Presta atenção nessa senha que eu vou entregar para vocês, né? Ele cria através da palavra, né? Ele chega e ele fala, haja luz, e houve luz. Haja separação entre águas, e aí houve separação. Né? Haja plantas e ervas e frutos e flores, e houve. Haja aves, né, e tá. E de onde que vocês acham que vieram as palavras de Deus para ele criar a terra, né? Tão linda da forma que ela é, tão perfeita, essa natureza tão linda. De onde que veio as palavras de Deus? Tudo que você fala, por exemplo, tudo que eu, Thalita, falo, de onde que vem essas palavras? Por que que eu falo o que eu falo e você fala o que você fala? Vem da nossa mente. Vem da nossa mentalidade, vem dos nossos pensamentos. Vem de um arquivo que nós temos salvo aqui dentro, desde quando nós nascemos, né? Então, é a famosa frase, cada um fala do que o coração está cheio. E por que que eu tô falando isso? Então, se Deus, ele cria a terra de uma forma tão linda que se a gente parar para observar a natureza, a gente chora, né? A gente sente a presença dele, porque é uma criação dele. Se ele cria a terra, a natureza tão linda, é porque a mentalidade dele é exatamente isso. A mente de Deus é linda, é perfeita, porque tudo que a gente fala, primeiro a gente pensa. Todas as nossas palavras vêm dos nossos pensamentos. Tudo começa com um pensamento.
Depois a fala, depois o sentimento, as emoções, depois as nossas atitudes e comportamentos. Então, baseado nisso, vamos voltar aqui para o verso, né? Se você quer viver uma nova realidade, você tem que ter novos pensamentos. E para você ter novos pensamentos, você tem que se tornar uma nova criatura. Você tem que se tornar a criatura da realidade que você quer viver, né? Então, aqui fala que se alguém está em Cristo, automaticamente ela é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Mas é aí que eu falo para você uma coisa. Quantas pessoas aceitam Jesus como seu único salvador, como seu suficiente salvador, vão lá, batizam tal, mas elas continuam com a mesma mentalidade. Quantas pessoas, gente? Quantas pessoas? Ah, eu sou cristão, eu aceitei Jesus, agora eu sirvo a Deus, tal. Mas ela é a mesma criatura. Ela faz as mesmas coisas, ela tem os mesmos pecados, os mesmos vícios, os mesmos hábitos, o mesmo caráter. Então, gente, a nova criatura, ela é conquistada, ela é construída. Você não ganha um novo caráter imediatamente quando você aceita Jesus. Não. Quando a Bíblia fala, né, que o céu é tomado à força, é mais ou menos isso. Nós temos que trabalhar nessa nova criatura. Nós temos que ser transformados, renovados através da palavra. Nós temos que passar por uma metanoia. O que é metanoia? Transformação de mente. Nós temos que trocar a nossa mente humana pela mente de Cristo. Então, a nossa luta como cristãos, para nós viver esse tudo novo, se nós quisermos viver tudo novo, primeiro nós temos que transformar a nossa mente, renová-la. E como? Sabe como? Tendo o caráter parecido com o caráter de Cristo. Então, só existe uma forma de eu ser essa nova criatura, para eu viver tudo novo, tendo o caráter parecido com o caráter de Cristo, né? Deus nos dá, gente, a salvação, Deus nos faz a imagem dele, mas a semelhança, que é o caráter, é construído, é conquistado. Eu preciso querer, eu preciso decidir. Né? As pessoas, elas olham a palavra, o evangelho de uma forma totalmente equivocada, porque elas falam assim, eu sou fraca mesmo, eu sou errante, eu sou pecadora, etc e tal, todos nós somos, mas e Jesus perdoa, Jesus ama, ok também, só que ela usa isso da forma errada para se manter na velha criatura, só que isso não é um mérito. Isso não te traz benefício algum. Jesus perdoa? Sim, ele já pagou nossos pecados, ele perdoa. Mas isso trava a sua vida. É por isso que você vive na mesmice. Então, quando Jesus pedia que a gente se tornasse essa nova criatura com o caráter dele e que fosse deixando o velho no passado, os velhos comportamentos, os velhos pensamentos, os vícios, as culpas, a preguiça, né? Tudo que não é parecido com ele, era um benefício para nós. É um mérito nosso, é pra gente mudar de vida aqui na Terra. Estão entendendo? Então, gente, nunca foi sobre ele. Ai, Jesus não é esse Deus que vocês falam, vingativo, tal. Não, Jesus é amor e tá todo mundo good vibes e paz é amor. Ok, lógico, ele é o verbo, ele é o próprio amor. Mas pelo seu bem. Se você quer viver uma nova vida, você precisa mudar o seu caráter. Você só vai ter a vida nova quando você for uma nova criatura. Ponto. Vamos continuar rapidinho? Vamos para Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos dar continuidade, que eu quero que vocês entendam a profundidade disso. Romanos capítulo 12, verso 2. Você vai também abrir sua Bíblia, isso que é devocional, é ler a palavra e meditar nela. Então, vocês vão ler, vão marcar, e a meditação eu já tô fazendo aqui com vocês, esclarecendo o significado desses versos mais profundos, tá? E depois você vai ler também e ver o que você sente.
Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que seria a nossa mente, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus, ele tem uma vontade perfeita, boa e agradável para todos nós. A vontade dele como um pai sobre a nossa vida é soberana, é linda, é maravilhosa. Tanto que lá em Salvo Erro, Jeremias fala, né? Os meus pensamentos são maiores que os seus, os meus projetos são maiores que os seus, os meus caminhos são maiores. Ele fala, né? Eu tenho planos de bem sobre vocês e não de mal, para dar o fim a qual vocês esperam. Né? Ele fala que Jesus falava, né? Se um pai que é humano, que carrega pecado e maldade, não tem coragem de dar uma pedra no lugar do pão para o seu filho, se o seu filho pedindo um alimento, ele não tem coragem de dar um caranguejo ou uma cobra, o que dirá eu, né? Que sou puro amor. Então, tudo que Deus tem para nós são coisas boas. A vontade dele sobre a vida nossa é boa, perfeita e agradável. Mas, como que nós vamos alcançar isso? Não nos conformando com este mundo, mas transformando a nossa mente pela renovação, renovando a nossa mente e o nosso entendimento, sendo o quê? Uma nova criatura. Então, trabalhe isso em vocês. Trabalhe o seu caráter. Procure ter um caráter de Cristo, né? Parecido. Como? Manso, humilde, simples. Ele dá honra mais ao outro do que a ele. Ele prefere servir do que ser servido. Ele faz todas as coisas com excelência. Ele é abundante. Tudo que vem na mão dele, ele multiplica. Ele é amor. Ele é paz. Ele é alegria. Ele é felicidade. Então, seriam essas características, né? Não deis lugar à ira, à maldade, à vingança, à justiça pelas próprias mãos, ao ódio, ao rancor, à mágoa, ao ressentimento, à lástima, à amargura. Tudo isso vão adoecer vocês. Então, vamos encerrar com chave de ouro. Thalita, eu quero viver tudo novo. Renove a sua mente. Transforme. E se torne uma nova criatura em atitudes, em pensamentos, em comportamentos, no seu dia a dia, no seu levantar, no seu deitar. Comece por aqui, ó, fazendo devocional todo dia. Se você nunca fez, já é uma mudança, né, na sua mentalidade, já é algo novo que você está acrescentando. Comece fazendo atividade física, comece comendo saudável. Comece falando coisas positivas e pensando aquilo que eu falei no devocional de ontem. Comece amando mais o próximo, servindo mais, fazendo todas as coisas como se fossem ao Senhor e não aos homens. Para de reclamar, perdoe mais, se justifique menos, se ame mais, olhe mais para você, para os seus atos, do que para o comportamento do amiguinho. Tá? Pense mais na sua evolução, na renovação da sua mente, para você viver logo essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá bom? Então, meditem nesses versos. Se possível for, leia a passagem inteira. Marque aí na sua Bíblia, tá bom? E vamos seguir juntos, porque nós vamos conquistar, né, essa nova criatura e esse novo caráter em Cristo, com a ajuda de Deus. Beijos, fiquem com Deus.